Olá, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com você, meu querido amado irmão, amigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos estar fazendo mais um vídeo da série Homenagem às Mães, em especial a minha mãe, a minha querida mãezinha. E eu vou estar falando hoje com um tema que é Minha Mãe e a Psicologia Infantil. Eu sempre brinco, dizendo que a minha mãe era uma psicóloga extraordinária. Ela sabia muito bem como lidar com as crianças. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma leitura bíblica e pedir para você também que se inscreva no meu canal, caso não seja inscrito, deixa o seu like e acione o sininho. E se você gostar desse vídeo, compartilha com muitas mães para que elas também se sintam homenageadas. Então esse é o propósito, homenagear a minha mãe, mas também todas as mães. Eu tenho certeza que muitas outras mães se sentirão incluídas nisso que eu vou estar falando a respeito hoje, ok? Então vamos lá, Provérbios 23, do verso 13 ao verso 14, encontramos dizendo assim: não retires a disciplina da criança, porque futicando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Na verdade, quando se fala do uso da correção, da disciplina com a vara, parece ser até agressivo e muito violento, principalmente para o contexto que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, ao mencionar o uso da vara, nem podemos também interpretar como tudo de uma forma literal, mas entender também que era uma figura de linguagem, e dentro de uma figura de linguagem, muitas vezes, significa que a disciplina, a correção, no momento certo, na hora certa, ela tem que levar a criança, sim, a mudar a forma de comportamento. E muitas vezes pensamos que a criança precisa estar com uma certa idade, 12, 13 anos. Eu vejo muitos pais, não, quando meu filho crescer eu vou corrigi-lo, mas agora ele é muito pequeno, ele não entende. Me engano seu, todo entende. Eu quero dizer uma coisa para você, animais aprendem. Você ensina, adestra e ele consegue aprender e desenvolver situações que parecem estranhas e impossível para um animal fazer. E qualquer animal, gato, cachorro, aves e outros animais, você vai ver que as pessoas conseguem ensiná-lo e ele vai aprender. Agora você imagina que uma criança recém-nascida não aprende? Quando a gente vê os vídeos de asiáticos, e aí não sei se é japoneses, chineses, porque olhando os asiáticos, todos eles parecem iguais, se é chinês ou se é japonês, a gente não consegue muito diferenciar, porque a aparência é muito similar, Mas você vê muitos vídeos, onde mostra crianças pequenas com uma habilidade, um conhecimento extraordinário que foi treinados e preparado para os pais. Eu sei que psicólogos vão dizer aí, não, mas isso aí é exagero, tá queimando etapas, tem que deixar as crianças divertir, brincar, mas é por isso que as nossas crianças aqui no Brasil são totalmente atrasadas em todos os sentidos. Você vai ver que esse pessoal, principalmente os asiáticos, as crianças, os adolescentes, os jovens, têm um conhecimento extraordinário, porque eles são treinados e preparados, disciplinados desde pequeno, em todas as circunstâncias. Inclusive ao respeito com os mais idosos, ao respeito com as pessoas, uma cultura totalmente diferente. Eu lembro que disputando aqui a Copa do Mundo, quando aconteceu aqui no Brasil, que tinha esses asiáticos, principalmente os japoneses, nos estádios, que quando terminava o jogo, eles iam limpar tudo aquilo que estava caído dentro do estádio. Enquanto que os brasileiros jogam copos descartáveis, jogam garrafas, jogam papel, jogam um monte de coisa no chão, deixam uma sujeira, uma imundícia terrível, os asiáticos, eles limpavam tudo, deixavam tudo limpinhos. A cultura deles é de disciplina, a cultura deles é de correção, a cultura deles é de educação, a cultura deles é de honrar os idosos, os pais. Você vai ver que na Ásia, por exemplo, e também no Oriente, os idosos, eles têm um privilégio de serem bem cuidados, serem protegidos e amados, respeitados pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, coisas que hoje nós não vemos. Pelo contrário, nós vemos aqui no Ocidente
e até mesmo na Europa, não é só na América do Sul, mas a Europa, pais apanhando de crianças pequenas, levando tapa na cara, criança birrenta, criança que chora, criança que esperneia, criança que faz coisas impressionantes, terríveis contra os seus próprios pais e contra os seus cuidadores. Isso não acontecia com a minha mãe. A minha mãe disciplinava. Quando nós íamos sair de casa para ir numa casa de uma outra pessoa, junto com ela, acompanhando, porque ela ia, a gente queria ir junto, e ela sempre dizia assim que ia rezar um Pai Nosso para nós. Ela era católica, né? Então usava essa expressão de rezar um Pai Nosso. O Pai Nosso era chegar de dedo e dizer para a gente, olha, você vai lá, você fica pertinho de mim, você não sai, você não entra em nenhum lugar sem ser chamado, você não pede nada, se oferecer alguma coisa você tem que dizer que não quer. Se você não fizer isso, quando chegar em casa nós acertamos. E sabia que acertava mesmo. E ali não ia ser apenas usar a vara, a cinta, a correia de máquina, a chinela, apenas de uma forma figurativa, não. Era literal, se apanhava mesmo. Então todos nós, os filhos, tinha essa preocupação. A gente sabia que os pais cuidava, exigia, cobrava e disciplinava, então nós não fazíamos mesmo, nós obedecíamos. E tem uma coisa, nossos pais não precisavam falar com a gente quando estavam no meio de pessoas, não. Bastava eles dar uma olhada, quando eles olhavam para você, você já sabia, já recolhia e ia ficar quietinho. Um filho não atravessava entre duas pessoas que estavam conversando, mas de maneira nenhuma. Ele tinha que esperar, se ele tinha que passar ali, ele tinha que esperar até o assunto terminar, pedir licença, permissão para passar, e a permissão dada eles atravessavam, eles passavam ali entre as duas pessoas e ia fazer o que eles precisavam fazer do outro lado. Mas ninguém fazia sem autorização dos pais. E hoje a gente não vê isso, né? Muito diferente o contexto. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte dizendo que quando chegou o tempo de a gente bater, a gente apanhou muito, né, na nossa infância. Quando chegou a vez de bater, não pode mais. E ele disse, não, eu quero bater também, eu quero descontar o que eu apanhei, e não posso. E essa é a grande realidade. Nós vivemos um tempo em que você não pode sequer dar um tapa no seu filho, você não pode dar uma chinelada. Eu lembro de uma situação que ocorreu na cidade de Umuarama, de uma senhora, eu era na época presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, e ela foi chamada, acionaram a polícia militar, uma criança acionou a polícia militar, e a polícia chegou na casa, tocou a campainha, a mulher saiu, a criança saiu atrás, com o braço, ela estava usando ali um objeto para poder segurar o braço, que ela estava com o braço ali enfaixado, com algum tombo que ela tinha levado e tinha machucado um pouco, e o médico orientou que essa criança deveria ficar dentro de casa, não ficar brincando, correndo, para não cair de novo, não machucar e não agravar mais aquela situação. Então ela estava diante, né, de uma circunstância que ela tinha levado um tombo e se machucado. E a avó não estava deixando ela sair para cá, ela queria sair para fora, brincar, a avó não, trancou, deu umas broncas, né, ameaçou provavelmente, né, porque a avó deve ter dado uma ameaçada. Ela ligou para a polícia militar e denunciou a avó. Ela bateu palma lá na porta, tocou a campainha, sai a polícia e ela diz, olha, recebemos uma denúncia de que tem uma criança aqui que está presa dentro de casa e não pode sair. E aí ela falou assim, não, mas aqui ninguém ligou. Aí o menino saiu, não, eu liguei, eu chamei. Aí ela contou, não, mas acontece o seguinte, ele não pode sair dentro de casa, olha só, como que ele está com o braço, o médico falou que ele tem que ficar dentro de casa para ele não ficar correndo, caindo, não machucar mais do que já está machucado. Então por isso eu tranquei ele dentro de casa e não estou deixando ele sair para fora. É por conta disso. Os policiais riram da situação, deram a bronca no moleque e foram embora. Não ficou, né, de forma nenhuma notificado aquele chamado ali, né, no sentido de que ela fosse denunciada. Então você veja a situação que é as coisas que nós estamos vivendo no contexto dos dias de hoje. Nós estamos vivendo isso, né, quando a criança toma uma atitude. Eu me lembro que na época tinha uma juíza, não vou citar o nome aqui, mas essa juíza fez um comentário um dia. Nós estávamos numa reunião do Conselho dos Direitos ali, conversando com a juíza, e ela citou que a filha dela tinha ameaçado denunciar ela ao Conselho Tutelar
porque ela estava exigindo que ela lavasse as louças, e ela queria também sair para um passeio e a mãe não deixou. Ela falou, pode ir lá, denuncia que eu terei o prazer, porque ela era juíza da vara da infância, falou, eu terei o prazer de determinar que o conselho te coloque você no abrigo. Aí citou o nome do abrigo, que era de meninas lá. Falei, você vai ficar lá. Já que você quer fazer isso, então pode fazer que eu mesmo assino e você vai ficar abrigada. Lógico que essa menina não fez de forma nenhuma, mas você veja a situação que nós chegamos nos dias de hoje. Então eu quero dizer uma coisa para você. Minha mãe era uma excelente psicóloga nesse sentido, de que ela corrigia, ela disciplinava, ela preparava a gente antes de sair, e ela realmente fazia uso, né, da vara de correção, não apenas figurada, no sentido figurado, porque lógico a gente não pode interpretar a Bíblia toda como literal, mas temos que interpretar também no sentido figurado. O sentido figurado significa corrigir, ensinar. Então, se você ensina a criança, se você disciplina a criança nesse sentido de ensinar, de aprender, desde pequenininho, ela vai aprender e vai fazer exatamente o que você ensinou. Agora, se você deixa a criança, não corrige, não ensina, não disciplina, deixa que ela te faça chantagem emocional fazendo birra e vai entregando tudo que ela quer sem ter limites de nada. Meu querido, pode ter certeza que essa criança te controlou, te dominou e você toda a vida vai ser dominado por ela. Então pense nisso, né? Reflita e faça a disciplina, porque a disciplina é importantíssima na vida de qualquer criança. E isso vai fazer e preparar ela para o futuro. Se você quer ter um filho que seja uma bênção no futuro, que seja alguém extraordinário, você precisa ensinar. Não estou dizendo bater, espancar, não. Estou dizendo ensinar, corrigir, ensinar ela, e ela vai aprender e vai desenvolver aquilo que você, pela sua capacidade intelectual e pela sabedoria que você busca no Senhor, ensiná-la como deve andar nos caminhos. Que Deus abençoe e tenha aí um bom dia. Não se esqueça, inscreva no meu canal, acione o sininho, deixa um like e se gostou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço, shalom para todos.